Olha, amados, eu vou ler, por enquanto, o verso 4. Se você pode se colocar em pé. Apocalipse 1, verso 4. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Pai, é a sua palavra, Deus. Que o Senhor enche o nosso espírito nesse momento, Pai, de sabedoria. Que o Espírito Santo do Senhor nos ensine, plante a semente da sua palavra. Que tudo aquilo que for dito aqui, Pai, cresça na nossa mente e no nosso coração. Que a gente saia daqui realmente, Pai, com essa palavra nos nossos corações. Porque queremos continuar te servindo de todo o coração e de todo o entendimento. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Vamos nos assentar, igreja. João, o apóstolo João, ele está escrevendo a revelação que é Apocalipse para as igrejas lá da Ásia Menor. Então, ele começa a saudar as igrejas que ele está escrevendo. Então ele está deixando claro aqui para que essas igrejas recebam da parte de Jesus Cristo a graça e a paz. Porque quem está falando é a fiel testemunha, é o primogênito. E aí, amados, todas essas igrejas que foram plantadas por Paulo, todas elas, não existem mais. Todas elas não existem mais. No lugar delas hoje é um país chamado Turquia, 95% muçulmano. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Porque essa palavra, ela foi plantada nessas igrejas. Cidades importantes, como você pode ver comigo no verso 11 de Apocalipse 1, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todas elas, irmãos, cidades absolutamente importantes, prósperas. Prósperas na palavra, prósperas no comércio, prósperas na indústria de tecidos, prósperas em tecnologia, prósperas na palavra, porque igrejas e mais igrejas foram plantadas. Só que nesse momento que João escreve essa carta, que foi aproximadamente 95 anos depois de Cristo, quando João estava no final da idade, com 95 anos, a igreja, ela estava sendo massacrada. Ela estava sendo perseguida. Chegou-se um determinado momento na igreja, nesse período, que faltou madeira para crucificar os cristãos. Faltou madeira para crucificar os cristãos. Então essas cartas que foram enviadas e que foram escritas, foram cartas de alerta, e cada cidade tem uma característica, e tinha uma característica. Então João, inspirado pelo Espírito Santo, ele manda o Espírito Santo que ele escrevesse para cada cidade
o que estava bom, o que estava ruim e que precisaria melhorar. E para uma única igreja, ele falou: tá jóia, continua assim. Oxalá fôssemos nós essa igreja. Porque a semana passada, nós vimos um trecho de Laodiceia. E Laodiceia, a palavra de Deus disse, você pode abrir aí comigo, no capítulo 3, do verso 15, quando Jesus fala: eu conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera se você fosse frio ou quente. Assim, porque é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo. Nós pregamos isso hoje, logicamente eu não vou pregar novamente. Mas essa é a situação da igreja atual. Ela é próspera, rica, mas os irmãos estão ou quentes ou frios. Sim ou não? Não, os irmãos estão mornos. Quem dera nós estivéssemos todos quentes, orando, buscando, clamando, buscando o batismo no Espírito Santo. Ou quem dera se nós estivéssemos frio no mundo, porque estamos no mundo. Aí nós teríamos a possibilidade de nos tornarmos quentes através da palavra que é Cristo Jesus. Mas a maioria dos crentes hoje na igreja estão mornos. Eu não vou. E eu já falei isso, e Deus vem falando muito comigo nisso. A igreja é o fim. Jesus tem que estar no seu coração. Deus tem que estar na sua mente. O Espírito Santo tem que bradar no seu coração. A igreja é atividade fim. Então você tem que chegar aqui quente, para cultuar, para louvar, para buscar. Só que eu não quero falar de Laodiceia, eu falei domingo passado. Mas que isso sirva de lição para nós. Se você estiver morno, Jesus Cristo está a ponto de vomitar você da boca dele. Então, ou você vai para lá, ou você vem para cá. Eu, como pastor, eu oro que você esteja aqui. Só que hoje eu quero falar de Filadélfia. Filadélfia, acompanha comigo o verso 7 a partir do capítulo 3. Hoje nós vamos falar, irmãos, de Filadélfia, da igreja que não tem nenhum tipo de questionamento. A partir do verso 7, a palavra de Deus diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Jesus Cristo. E o anjo da igreja somos nós, os pastores, os ministros, que pregamos nos ames, que por sinal, sexta-feira passada foi uma benção, que pregamos nas vigílias, então, que damos aula aqui na escola bíblica. Então nós somos movidos pelo Espírito Santo. E que em nome de Jesus, essa igreja seja Filadélfia. Porque o que Jesus Cristo está dizendo aqui no verso 8 é: conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, ao qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Características completamente diferentes de Laodiceia. Que coisa linda. Joga isso para a sua vida, irmão.
Coloca isso na sua vida. Deus falando com você. Você tem pouca força, Ana. Mas você guardou o pouco para mim. Você tem pouca força, irmão. Mas o que você guardou, essa pouca força, é para mim. É exatamente isso que Jesus Cristo está falando para nós hoje, filha. Se você está com a bateria arriando, se você está querendo desistir, essa pouca força já é suficiente para Deus. Amém ou não? Ela já é suficiente para Deus. Então não desperdice essa pouca força que ainda tem, porque às vezes nós temos pouca força. Mas Jesus Cristo, Ele está elogiando essa igreja, que mesmo com pouca força está buscando o Senhor. A você, filha, essa porta jamais será fechada. Amém, Ana? A você, essa porta jamais será fechada. Independentemente de toda a luta que você está passando. Mas essa pouca energia, essa pouca força que você tem, coloque nos braços de Jesus Cristo. Amém, igreja? E ele continua dizendo, eis, no verso 9, eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. A igreja que tem Jesus Cristo, a verdadeira, Deus move os corações daqueles que não servem a Jesus. Então, como é importante, irmãos, nós servimos numa igreja séria, numa igreja que serve, que prega a palavra, numa igreja de ensino. Eu não estou falando de quantidade, eu estou falando de qualidade. Eu não estou falando de um louvor perfeito, eu estou falando de um louvor que sai daqui o quê? Bênção. Eu não estou falando, às vezes, da escola bíblica, que nós temos algumas dificuldades. Eu não estou falando do sermão. Eu estou falando da seriedade, do posicionamento. O que está faltando para nós hoje é posicionamento. Amém, igreja? Posicionamento na palavra, seriedade na palavra. E João, ele continua escrevendo para Filadélfia, de uma forma elogiando, cumprimentando, parabenizando. Ele diz no verso 10, você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. A prova chegará como vem chegando. Cada um de vocês tem prova, sim ou não? Eu estou passando a minha. A minha esposa está passando a dela. Mas é sobrenatural a força que Deus dá para nós. Ela é sobrenatural. Falamos isso no sábado. Você não vai desistir? Eu queria. Mas vamos lá. Porque quem me tira daqui é Deus. Amém ou não? Porque às vezes nós queremos desistir. Amém ou não? Mas a gente não pode desistir. Porque nós temos a palavra, nós temos Jesus Cristo. Amém, Tiago? E é tão lindo o que João está escrevendo aqui, porque ele está falando o quê? Você guardou a palavra da minha perseverança. O que é perseverar, irmão? O que é perseverar? É apesar da doença, apesar da luta, apesar da falta de dinheiro, da falta de emprego, apesar de um filho que não está na igreja, apesar, eu me alegro no Senhor. Eu sei a quem tenho servido.
Eu sei a quem tenho crido. E é Ele que nos abastece de fé e de perseverança. É por isso que nós não temos o direito, e eu estou falando agora não como pastor, eu estou falando como crente, nós não temos o direito de desistir de Jesus. Porque Ele é muito bondoso conosco. Você sabe da onde Ele te tirou, eu não sei, mas Ele sabe. Então nós não temos o direito de abandoná-lo. Que você saia daqui hoje pela porta em nome de Jesus, falando: eu vou perseverar mais, eu vou orar mais, eu vou buscar mais, porque nós não temos esse direito. E Jesus Cristo aqui, amados, Ele está o quê? Ele está o quê? Elogiando aqueles que guardaram a perseverança. Eu posso ouvir um amém? E o verso 11 diz: venho sem demora, conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Eu vou repetir. Jesus Cristo está vindo o quê? Guarde o que você tem. Não importa se é pouco ou se é muito. Não importa que você sabe toda a Bíblia. Não importa que você sabe pouco da Bíblia. Eu não estou falando de conhecimento, eu estou falando de quê, Marco? Coração. Guarda o que vocês têm. Em nome de Jesus, guarda. Não deixe o diabo tirar o que vocês têm. Seja pouco ou seja muito. Amém? Porque nós já temos muito que é Cristo Jesus. É muito, igreja. A gente pode não conhecer toda a Bíblia, todos os livros. É claro que não, nós não conhecemos. Mas que em nome de Jesus, o que Jesus Cristo está falando para nós hoje, conserve o que você tem. Conserva. Não volta para trás. Anima. Reanima. E aí ele continua no verso 12. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus. E dali jamais sairá. O vencedor vence alguma coisa, sim ou não? Nós estamos em guerra, sim ou não? E nós somos vencedores, amém ou não? E nós saindo vencedores, nós estaremos onde que está escrito aqui, igreja? Quem pode ler? Quem pode ler? A igreja pode ler? Nós estaremos assentados aonde? Aonde? Pode ler. A Nova Jerusalém, irmão. Então que em nome de Jesus Cristo, que a gente guarde o que tem para sair o quê? Vencedor. Para que a gente seja coluna em nome de Jesus Cristo no santuário. Porque eu gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e do meu nome. Amém, igreja? A nova Jerusalém, a nova cidade, a cidade santa, o tabernáculo, o novo tabernáculo. Esse é o recado de Deus hoje para as nossas vidas. Perseverança, fé, esperança. Guarda o que você tem. Você tem pouco, guarda. Não deixa o diabo pegar, não. Mas guarda no seu coração, na sua mente. Os tempos são difíceis. Amém, igreja? Que essa igreja, ela não tenha nenhum ponto de correção de Jesus Cristo. Porque Filadélfia, ela não tinha. E Filadélfia era a igreja mais missionária da Ásia Menor.
É a igreja que plantava igreja, é a igreja que falava de Jesus, é a igreja evangelista, é a igreja que saía, é a igreja que orava, é a igreja que clamava, é a igreja que fazia vigília, era a igreja que ensinava, era a igreja que capacitava, era a igreja que cuidava dos pobres, era a igreja que ensinava. Era essa a igreja Filadélfia. Que nós sejamos Filadélfia. Por isso que tem muita igreja, né? Igreja Batista Filadélfia. Você nunca viu Laodiceia, né? Né? Já viu a Igreja Batista Laodiceia? Não, mas Filadélfia tem muitas. Por quê? Porque é uma linha, é um padrão. É algo que a gente tem que nos espelhar. E que você saia com esse espírito hoje. Da igreja de Filadélfia. Que você persevere. Que você guarde o que você tem. Para terminar, e quando eu termino, eu sempre lembro do Gabrielzinho, que ele sempre repetia isso na escola bíblica. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O ouvir aqui é praticar, né? É entender e praticar. Amém, igreja? Essa é a palavra de hoje. Uma palavra, me parece um pouco dura para nós, mas os tempos são difíceis. Amém? A gente vê muita gente falando muita coisa. Simples, o evangelho ele é simples. Amém, igreja? Eu estarei orando agora, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Assim que eu orar, nós vamos nos posicionar aqui na mesa. Hoje nós vamos sentar aí em volta aqui da mesa. Amém? E aí nós vamos cear junto com Jesus. Pai, obrigado pela sua palavra, Deus. Ela foi muito direta hoje, muito específica. E que em nome de Jesus Cristo, ela tenha atingido ao alvo, que é os nossos corações, Pai. Planta, Deus, a perseverança da sua palavra nos nossos corações, Deus. É o que eu te peço, Pai. Oh, Deus, que a gente fale mais de Ti, que a gente pregue mais a sua palavra, que a gente ensine mais. Deus, renova o nosso coração, Pai. Que a gente te sirva de todo o coração. Tira toda a religiosidade da igreja, Pai. Renova o amor, renova a esperança, renova a fé, Pai. Nós entregamos a Ti, Pai, essa palavra para que o Espírito Santo renove nos nossos corações o seu amor. Nós queremos Te servir, Pai, com todo o amor. Nós queremos Te servir por inteiro, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Que o Senhor nos una mais no propósito que é Cristo Jesus nas nossas vidas. Que a gente seja Filadélfia, Pai. Essa igreja, Deus, que o Senhor abriu as portas e que ninguém fecha. Que as portas dessa nossa igreja estejam sempre abertas, Pai. Que o Senhor continue levantando uma liderança forte, colunas, novos professores, novos ministros, mas que Te sirvam, Pai, de todo o coração, que Te sirvam de todo o entendimento, que façam a obra voltada à Sua vontade. É o que eu peço, Pai, que essa seja também uma igreja missionária, mas uma igreja que recebe a Sua palavra. Que a gente possa, Pai, em nome de Jesus, Te levar mais a sério. E que a gente possa guardar, como disse a Sua palavra, que a gente possa guardar bem guardado, Pai, o que já está no nosso coração. Porque o Senhor Jesus Cristo já está no nosso coração. Nós bendizemos o Seu santo nome. Nós Te adoramos, Pai. Em nome de Jesus eu oro e em nome de Jesus eu agradeço.